Paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Vamos nesta oportunidade fazermos um trabalho junto. Antes de tudo eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição, ok? Vamos falar sobre um assunto, ele não é polêmico até onde eu vejo, mas tem coisas interessantes. Nós vamos falar sobre o cantar do galo. Nós temos em Mateus, registrado em Mateus 26, 34, Lucas 22, 34, João 13, 38 e Marcos 14, 30. Lembrando que Mateus, Lucas e João dizem assim: antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. Vou repetir, Mateus, Lucas e João, todos eles dizem: antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. Marcos, por sua vez, ele diz exatamente assim: antes que o galo cante 2 vezes, vírgula, 3 vezes me negarás. Você pode conferir em Marcos 14, 30, que diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Você vai ler os textos e você vai fazer uma comparação e você vai ver o que nós chamamos de discrepância. Não há um acordo na ordem dos fatos. Porque Mateus ele diz antes, Mateus, Lucas e João diz antes que o galo cante, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Já Marcos ele diz antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ok? Aqui é só para uma curiosidade, vocês vejam aí como vocês vão fazer a conciliação desses textos. Lembrando que eu já li algumas obras que tentam conciliar, mas é impossível você conciliar. É impossível você, nesse detalhe aqui, fazer Mateus, Lucas e João dizer a mesma coisa na íntegra que Marcos. E vice-versa. Essas discrepâncias, que nós chamamos de discrepâncias, elas não têm nenhuma relevância, exceto para aqueles que querem encontrar em tudo uma perfeição bíblica, em tudo, nos mínimos detalhes, tudo bem encaixado, tudo correspondendo ipsilitri, ou seja, ao pé da letra, nada de discrepância. Este grupo, eles então dizem que não há nenhuma discrepância na Bíblia. E eu não vou usar o termo discrepância, mas eu lhes digo que há opiniões conflitantes. Isso é uma verdade. Basta você ler o que eu acabei de citar aqui e você vai ver, eu não vou dizer discrepância, se você quiser chamar de discrepância, mas eu vou lhe dizer que, na opinião de Marcos, ele diz o quê? Marcos diz, se você perguntar, Marcos, como foi que se deu? Ele vai dizer, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes Pedro negou a Jesus. Você interrogar Marcos, ele vai dizer exatamente assim, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes Pedro negou a Jesus. E quando você vai para Mateus, Lucas e João, se você pergunta para esses 3, eles vão dizer, sabe o quê? Antes que o galo cante, 3 vezes Pedro negou a Jesus. Então não temos como conciliar esses relatos. Porém, o que eu quero lhe dizer aqui é que foi verídico. Ok? É que foi verídico. De acordo com o ponto de vista histórico, é totalmente verídico o que se deu aqui. Porque a história ela trabalha com pontos de vista, de opinião, e quem faz história sabe que uma história ela não é negada por haver discrepâncias. Não, ao contrário. É confirmada. Ok? Outra coisa que nós vamos analisar, outro ponto é, o galo em questão aqui,
é um galo literal ou não é um galo literal? Os teólogos também estão divididos quanto a isso. Uns dizem que uns dizem que o galo de fato era um galo literal que cantava. E eu já vi alguns artigos escritos aí no YouTube, na internet, de pessoas, eu acho que são pessoas comuns, que não investigaram bem o fato das coisas, e dizem que não pode ser um galo comum, porque lá em Israel não se criava galinhas. E aí eu quero dizer para você aqui, se você já leu esse artigo dizendo que em Israel não se criava galinha, não é verdade. Não é verdade. Lembre-se que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Isso diz tanto Mateus como Lucas. E se não se criava galinha, de onde Jesus tirou esse conhecimento? De onde Jesus tirou esse conhecimento da galinha? Outra coisa, nós temos uma obra que ela é canonizada em outras Bíblias, menos na nossa, mas em algumas Bíblias, como por exemplo na Septuaginta e na Bíblia Vulgata de Jerônimo, que foi acrescentado depois. Nós temos o livro de 2º Esdras, ou 4º Esdras, segundo outros, ou Apocalipse de Esdras. E nesse livro, em capítulo 1, versículo 30, ele faz referência à mesma coisa que Jesus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junto seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Então, se não existia galinhas em Jerusalém, por que então que Mateus, Lucas e Esdras usam ou fazem uso da galinha? E por que Jesus fez menção de uma ave que ele não conhecia? Por que ele usou essa metáfora? Por que ele assim falou? Certamente se ele falou é porque ele conhecia e havia criatórios de galinha em Jerusalém. E para você achar que não passa de uma interpretação, que é a minha interpretação, eu vou ler aqui no Talmud. Eu tenho aqui a obra Shabat no Talmud. Vou te citar ainda o capítulo direito aqui para haver um total acerto. Shabat 42b. Eu vou ler duas instâncias. Vou ler bem aqui. Embora os sábios dissessem que não se pode colocar um recipiente embaixo de uma galinha que se prepara para pôr um ovo no Shabat, em uma superfície inclinada, a fim de receber seu ovo e evitar que se parta ao cair. No entanto, eles permitiram virar um vaso sobre o ovo no Shabat para que não fosse pisoteado e se quebrasse. Rabba disse: qual é a razão de Rav Hizda? Ele afirma que é provável que uma galinha coloque seus ovos em um depósito de lixo, e pessoas ou animais muitas vezes pisam nele, mas não é provável que ponha seu ovo em uma superfície inclinada onde o ovo possa rolar e quebrar. E em um caso comum de preservação, os sábios permitiram virar um recipiente sobre o ovo que está localizado no depósito de lixo para protegê-lo de que ele se quebrasse. E, em um caso incomum de preservação, isto é, colocar um recipiente embaixo de uma galinha para receber seu ovo, de modo que não rolasse em uma superfície inclinada, eles não permitiram. Nós temos aqui a leitura no Talmud, Shabat 42b. Vou fazer mais outra leitura no mesmo tratado e no mesmo capítulo. Diz assim: Rabi Yitzhak disse: assim como não se pode colocar um vaso embaixo de uma galinha no Shabat para receber seu ovo, também não se pode derrubar um vaso sobre o ovo para que não se quebre. Então você mesmo aqui testemunhou, de acordo com a leitura, que o Talmud ele fala da criação de galinhas em Israel. Então não é verdade que os judeus não criavam galinhas em Israel. Eu vou ler aqui mais um tratado. Não vou concluir o pensamento. Então, aqueles que dizem que não se criava galinhas em Israel, eles dizem isso porque querem provar, por força, de todas as formas, que o cantar do galo ali não era um galo literal, visto que não se criava galinha em Israel, mas seria o que nós chamamos de um sentinela noturno, um guarda que tocava o chofar ou a trombeta em determinada hora da noite, vamos dizer 11 horas, 12 horas, quem sabe, tocava-se, porque havia os guardas de plantão,
e eles com o seu chofar, sua trombeta, tocavam. Aquele toque era chamado toque ou tocar ou cantar do galo. É bem verdade que o Talmud também ele faz referência ao cantar do galo nesse sentido, não no sentido literal, que é onde vai chegar a vez das referências. Por exemplo, você vai ver em Talmud Bavli, Shabbat 30b, 42b, 43a, 102b, sobre o criatório de galinhas em Israel, sobre o criatório de galinhas literais. Porém, você vai ver também o canto do galo no sentido de toque do shofar. Aí você pode ver lá Yomá 20a, 20b e Talmud, no mesmo Yomá 21a. Também, ainda no mesmo tratado de Yomá 62b e 80a, se faz também referência ao criatório de galinhas literais. Então, o que eu quero dizer para você nesta oportunidade é que tanto havia criatórios e galinhas literais e galo literais em Israel, como também havia o toque do galo, que não era mesmo cantar do galo, seria um guarda que tocava o shofar ou a trombeta para anunciar determinada hora da noite. Essas duas coisas existiam em Israel. Então, de acordo apenas com o texto que nós lemos, Jesus, na minha avaliação é impossível se determinar se o galo ali era literal ou não. Mas aqui eu vou dar um palpite. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, mas à luz do que eu estou estudando aqui, apesar de que para mim não vai mudar nada se é um galo literal ou não, mas à luz do que eu estou estudando, parece-me que ali não era um galo literal que Jesus estava se referindo, e sim ao guarda da noite que tocava a trombeta ou o shofar para anunciar determinada hora ou vigília da noite. Parece-me que é o que está em foco. Mas lembrando a vocês que não é verdade o que alguns comentaristas dizem que Israel não se criava galinha. Não é verdade. Talmud aqui registra outra coisa. Mishnah, que é 200 anos anterior ao tratado que nós lemos aqui, que serviu de base inclusive para isso, ela fala do criatório de galinhas em Israel. Então esse argumento de dizer que não existia galinhas em Israel é um argumento furado e não é verdadeiro, tá bom, meus queridos? Este, por enquanto, só é o nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.